Olá, meus queridos e amados irmãos, que a boa e a poderosa mão do nosso Deus possa te alcançar nesse exato momento, aonde você se encontrar. Eu tenho a certeza absoluta que você não está sozinha, que você não está sozinho, não. O Deus Todo-Poderoso, o Deus de Israel, Ele certamente está aí do seu lado, Ele está contigo. A palavra nos afirma: perto está o Senhor. Olha que coisa extraordinária, de todos aqueles que têm um coração aquebrantado, de todos aqueles que o buscam, e o buscam em verdade, com sinceridade. Então, certamente Deus está contigo e você vai prevalecer. Sabe por quê? O próprio Senhor Jesus, ele vai dizer tais palavras: no mundo passais por aflições. O que o Senhor está nos dizendo? Que o mundo por si só é um lugar de aflição. Você não precisa orar para que a aflição venha sobre a sua vida. Não. Você não precisa orar para que o problema possa aparecer. Não. Os problemas estão por aí. Ninguém ora para que a pandemia apareça. Ninguém ora para ficar doente. Não. Ninguém ora para ter uma vida de miséria. Mas há muitas pessoas enfermas. Há muitas pessoas na miséria. Há muitas pessoas no fracasso, na derrota. E isso não foi porque eles desejou. Não. Porque o mundo por si só, o fato de você habitar nesse mundo, você já vai passar por aflições. Você vai ver lutas, problemas na sua vida. Agora, se você quer uma solução, se você quer ver um milagre, se você quer ver uma mudança, se você quer ver as portas se abrindo na sua vida, se você quer um milagre, aí você vai ter que orar. Ninguém faz um jejum para passar por lutas, não. Mas se você quer ter vitória, você vai ter que orar, jejuar, você vai ter que acreditar que há um Deus que te ama, que há um Deus que não tem prazer no teu sofrimento. Não. Você provavelmente já ouviu falar da destruição de Jerusalém pelo exército do imperador Nabucodonosor. Ele sitiou e invadiu Jerusalém e levou muitos cativos, e ele arruinou essa cidade, até que um homem chamado Ciro, o rei da Pérsia, ele invade a Babilônia e ele ali destrói o exército dos caldeus, e ele passa a assumir o governo, o reinado sobre a Babilônia. E ele, por providência divina, ele permite um grupo de judeus retornarem para a sua terra, para Jerusalém. E ele então autoriza este povo a reconstruir a sua cidade, para seguir as suas vidas. Mas ao chegar em Jerusalém, esse grupo de judeus se depara com um cenário de guerra, um cenário caótico, um cenário de destruição. Os muros estavam derribados, a cidade estava completamente em ruína, em miséria, em decadência total. E diante desse cenário, esse grupo de judeus, ao olhar para esta cidade, eles disseram: não, aqui não tem mais como reconstruir essa cidade.
Não temos mais como reerguer essa cidade. Não temos recursos financeiros. Não temos os materiais necessários. Não temos a mão de obra necessária. Ou seja, é impossível reconstruir essa cidade. E eles passam a habitar naquela cidade e conviver com aquela situação, achando que não havia mais como mudar aquela situação. E eles passam a viver esperando que o rei mandasse recurso para eles, para que eles pudessem mudar aquela situação. Mas como isso não acontecia, então ele simplesmente passou a aceitar aquela situação, passou a conviver com aquela situação naquela cidade destruída, e vida que segue. Eles estavam acostumados a viver naquela miséria, como tantas pessoas que acostumou viver doente, que acostumou viver na miséria. Por quê? Porque ele olha para um lado, ele olha para o outro, e ele não vê uma saída, e ele fica esperando que alguém venha e tome as suas dores e faça algo por ele. É aquela história daquele paralítico que ficou por 38 anos ali no tanque de Betesda, esperando que alguém se levantasse e colocasse ele no tanque, porque havia rumores, havia uma crença que de tempos em tempos um anjo descia, movia as águas, e quem pulasse nas águas naquele momento, a qual os anjos, segundo o que o povo, a crença daquela época, quem pulasse naquelas águas, o doente era curado. E o Senhor Jesus perguntou: por que você está aqui há 38 anos? É porque ninguém me ajuda. Quando eu vou descer para pular no tanque, sempre aparece outro antes de mim e pula no meu lugar. Há muitas pessoas dessa forma, esperando que alguém faça o que ele tem que fazer, esperando que alguém se levante por ele, ao invés dele entender que é ele que tem que se levantar. Então as pessoas estavam ali naquela cidade e não tomavam a providência, até que chega o conhecimento a um jovem copeiro do rei, chamado Neemias, a situação que a cidade dele estava, a cidade dos pais dele. E quando esse jovem ouve falar que a cidade estava em ruína, ele se achega ao rei, ele pede ao rei que o desse ele essa liberdade de retornar na cidade dele e dos seus pais para reconstruir. Deus então concede graça, que o rei dá a ele essa liberdade, e Neemias volta para a cidade para resolver aquela situação. E quando ele chega naquela cidade e ele vê aquele cenário, ele fala: não, isso não pode permanecer, temos que fazer algo. Eu volto a dizer para você o que eu disse no início: você não precisa orar, você não precisa jejuar, você não precisa clamar, você não precisa tomar nenhuma atitude para que o problema apareça. Não, o mundo que você habita é um mundo de problemas. Basta você ficar parado e você vai ver uma enxurrada de problemas, de adversidades se levantando contra você. Agora, se você quer ver uma mudança na sua vida, esse jovem copeiro, ele chega para aqueles judeus que estavam vivendo naquela situação e que não tomavam nenhuma providência, mas que já havia se acostumado em viver na miséria, porque tem pessoas que ela acostuma com a miséria.
ela acostuma com a doença, ela acostuma viver uma vida fracassada, derrotada. E se você questionar ela, por que ela está naquela situação, ela sempre vai ter uma justificativa. É o governo, eu não tenho estudo, ninguém me ajuda, eu não tenho condições, eu não tenho recursos. Ela sempre vai dar uma justificativa por que ela está naquela miséria. Mas olha o que Neemias vai dizer em Neemias capítulo 2, versículo 17. Ele chega para aquele povo, olha o que ele vai dizer. Então lhes disse: estais vendo a miséria em que estamos, Jerusalém assolada e as suas portas queimadas. Vinde, pois, e reedifiquemos os muros de Jerusalém e deixemos de ser opróprio. Olha que coisa extraordinária. Ou seja, eu não aceito mais ser uma vergonha. Opróprio quer dizer, vamos deixar de ser um povo envergonhado. As outras nações estão olhando para nós, que somos o povo de Deus, e estão zombando de nós. Estão vendo a nossa vergonha, a nossa ruína, e nós estamos aqui e não tomamos nenhuma providência. Então Neemias fala: vinde, ou seja, se levanta, vamos reedificar essa cidade, e todos irão saber que Deus é conosco, que nós somos a nação, o povo escolhido por Deus. Ei, Deus sempre vai estar do lado daqueles que pertencem a Ele. Mas se você não se levantar, mesmo Deus estando do seu lado, você vai viver na ruína. Porque você precisa tomar uma atitude. E o que não acontecia em muitos tempos, aconteceu em 52 dias. Em 52 dias, esse jovem, esse garoto, esse copeiro chamado Neemias, reedificou os muros de Jerusalém, mudando a cidade, mudando a história daquela cidade, deixando de ser uma própria uma vergonha, e passou a ser um povo honrado. Nem sempre a solução para a sua vida vai ser dinheiro. Nem sempre a solução para a sua vida vai ser ter estudo ou ter diploma. Nem sempre a solução para a sua vida vai ser ter alguém para te ajudar. Não. Mas uma coisa é certa: ninguém tem mudança de vida sem atitude. Tem muita gente dizendo: mas eu não tenho condições, eu não tenho dinheiro, eu não tenho estudo, ninguém me ajuda. Ei, não, essa não é a justificativa, porque o primeiro passo para se ter uma mudança na vida se chama atitude. É você se levantar e você tomar a atitude de dizer: eu não vou ser uma vergonha, eu vou deixar de ser um opróprio, eu vou me levantar, e com Deus do meu lado, e com a minha fé, e com a minha oração, e com a minha disposição, eu vou deixar de ser um opróprio, e os muros da minha vida será reedificado, porque o Senhor é comigo. Um homem chamado Davi, no Salmo 34, ele diz assim, ó: clamou este aflito, e o Senhor o ouviu, e o livrou de todas as suas tribulações. Davi não precisou orar para que as tribulações viessem sobre a vida dele, mas ele diz: eu clamei, e o Senhor me livrou de todas as tribulações. Não terá mudança sem oração, não terá mudança sem jejum, não terá mudança sem atitude. Quer mudança? Quer deixar de ser uma vergonha? Quer deixar de ser uma humilhação? Então tenha atitude na vida. Tenha atitude e lute pela sua vida, lute pela tua família, lute pela tua saúde.
Ô bispo, mas eu não tenho recursos. Ô bispo, mas eu não tenho ninguém por mim. Você pode entrar dentro do seu quarto. Você pode dobrar os joelhos. Ou deitado mesmo. Talvez você não consiga levantar da cama. Você pode fechar os olhos. Ou talvez com seus olhos abertos mesmo. Você pode abrir a boca e falar. Se você não puder, você pode usar o seu pensamento. Porque um dia um homem estava no fundo do mar, dentro de um peixe, e ele clama. Como que ele clama? Ele clama em pensamento. E Deus o ouviu. Aí começa a mudança. Quando você decide orar, quando você decide invocar, quando você decide crer, quando você decide buscar, aí começa o mover, o trabalhar e o agir de Deus em favor da sua vida. E ali começa o escrever de uma nova história. Em 52 dias, Neemias reconstruiu os muros de Jerusalém por causa de uma atitude. Esses 52 dias quer dizer, a partir do momento que nós nos levantamos, ali começa o levantar de novos muros sobre a nossa vida, ou seja, Deus começa a trazer algo novo, uma reconstrução, uma mudança, uma transformação sobre a nossa vida. Então, toma posse dessa palavra, porque Deus está do seu lado. Deus está contigo, mas Ele vai esperar você tomar uma atitude, se levantar e lutar por aquilo que Ele preparou para você. Toma posse dessa palavra. Meu Deus, fortaleça esse povo. Meu Deus, dá saúde, cura, liberta. Opera milagres na vida deles, Pai. Que os muros da nossa vida sejam reconstruídos. Que haja uma reconstrução em nossa vida. Que haja um renovo, que haja uma mudança, para que o Teu nome seja glorificado. Meu Deus, que nós não sejamos jamais opróprios. Que nós não sejamos jamais vergonhas, humilhações nessa terra, nesse mundo. Mas que o Teu nome sobre a nossa vida seja glorificado, Pai, em nome de Jesus. Se você gostou, compartilhe essa mensagem, deixa seu like, se inscreva no canal, você que ainda não é inscrito, e que Deus os abençoe de uma maneira rica e poderosa. Fique em paz e até a próxima oportunidade, se assim Ele quiser permitir. Tchau!